Bom, pessoal, nós já temos um conhecimento, então, do que é o tema e os cuidados que devemos ter, a tese e como manifestá-la, e também nós temos que tomar cuidado, pessoal, com os argumentos. Não adianta em um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, a gente mostrar que é a favor ou contra das cotas, concordar com o tema que é um problema, como a gente viu no parágrafo de introdução anterior, né? Além disso, nós precisamos justificar e comprovar isso que nós estamos colocando no texto. Ou seja, o que são esses mecanismos que comprovam o que a gente apresenta no texto? São os argumentos. O que são os argumentos, pessoal? São esses mecanismos, essas estratégias que a gente usa para sustentar a tese que a gente mostra no texto. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem que saber argumentar. Os nossos argumentos, eles precisam ser fortes e relevantes, coerentes, para quê? Para comprovar uma ideia, uma tese que eu estou sustentando no texto. E aqui nós temos exemplo, pessoal, de o que são argumentos. São dados, são fatos, são exemplos, são citações. Certo? Pessoal, alguns cuidados que a gente tem que ter aqui. Pessoal, dado, tá? Ele só é comprovado, ele só é aceito como argumento forte quando ele tem uma fonte. Senão a banca pode interpretar que isso é uma mentira. Fatos precisam ser verídicos, reais. Exemplos, a mesma coisa. Citações, pessoal, e é o cuidado que a gente precisa ter no texto. Se vocês vão fazer uma citação, que seja um grande testemunho de autoridade, que seja um poeta, que seja um filósofo, que seja um sociólogo, ou qualquer outra citação que eu posso trazer dentro do meu texto. Mas quando eu faço uma citação, pessoal, a citação é apresentada como testemunho de autoridade. Então eu mostro para a banca, para o leitor, que eu possuo conhecimento de alguma coisa que tem mais conhecimento que eu. Se eu cito, por exemplo, Sócrates, se eu cito, por exemplo, Drummond, eu trago essa informação para a banca que eu possuo um conhecimento de mundo, porque eu tenho essa citação, e também eu trago um conhecimento que me ajuda a defender esse ponto de vista, essa tese, certo? Então, pessoal, assim, ó, na sequência agora, nós vamos analisar uma redação, porque os argumentos, quando a gente fala dados, fatos, exemplos, citações, pessoal, não é apenas eu colocar em qualquer lugar do texto. Os argumentos, nós podemos apresentá-los como vestígios já na introdução, como nós vamos utilizá-los lá no desenvolvimento para sustentar ideias que são relacionadas com esse posicionamento que a gente trabalhou. Então, não adianta eu ter dados, exemplos e citações se eu não sei colocá-los, se eu não sei trazê-los para o meu texto. E quando eu estou falando em argumentos, é porque nos parágrafos de desenvolvimento, eu não vou apenas situar um argumento. Eu vou usar argumentos, eu vou usar estratégias argumentativas. Certo? Então, olha só, certo? Essa redação é uma redação nota máxima, então nós vamos agora confirmar e estruturar tudo aquilo que a gente trabalhou, tá? Onde está o tema, onde está a tese e onde estão os argumentos, tá? Então, analisando comigo esse parágrafo de introdução. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. O que nós temos aqui, pessoal? Mais uma vez aquilo que o professor disse para vocês. Não entramos de soco no tema na redação. A gente faz uma contextualização. Nós temos ali uma área do conhecimento. Black Mirror é uma série,
certo? Então, assim, ó, observem que a série já está, a contextualização já está situando mais ou menos a banca sobre que tema esse candidato está escrevendo. Então é o caso que quando nós colocarmos contextualizações no nosso texto, essas contextualizações, citações, precisam estar relacionados com o quê? Com o tema, certo? Dando sequência então, não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Podem observar ali, pessoal, o que nós temos? A manifestação da tese. O candidato está mostrando que sabe. Existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Ponto. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, olha ali, ó, torna-se necessário o debate. Olha a marcação do verbo que mostra para o leitor, para a banca, a marcação da tese. E ali, ó, que nós temos em roxo, acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet, nós temos a marcação do tema. Olha como o tema, a voz de comando, ela está situada no parágrafo. Então, esse parágrafo, o candidato, ele não se compromete. Já na introdução, ele tem uma área do conhecimento que ele não entra de soco. Ele possui a tese e o tema. Então, a partir disso, ele vai para o desenvolvimento e as ideias que ele vai apresentar, elas precisam estar relacionadas com essa tese que foi mostrada. Tudo bem?